Fala pessoal! Imagina que um detetive começa a investigar um caso muito suspeito e descobre que está enfrentando forças sobrenaturais, pois este é o filme Anjo Maldito de 2009. E eu sou o EF e hoje eu estou enfeitado na maldade. Então vamos pra história. Esse cara está assustado como se tivesse visto um fantasma, e sempre que olhava para uma mulher na rua, começa a enxergar como se todas fossem monstros, mas claramente era sua imaginação, e por pouco ele seria atropelado por uma ambulância. E como tudo estava muito assustador, ele decide subir um prédio onde tinha uma grande cruz de neon, e ao mesmo tempo aquela ambulância chega em um prédio onde uma jovem estava dando à luz. Então sabemos que o mundo precisa de um equilíbrio, pois ele sobe na cruz, mas a estrutura começa a cair, e uma mulher tenta o ajudar, mas ele começa a enxergar como se ela fosse aquela criatura que estava atrás dele, mas ele acaba caindo, e quando ele falece, o mequetrefe desce. O plantão do paramédico Marcos começa agitado, e após deixar a jovem no hospital para fazer os exames, ele já é chamado para a próxima, onde uma jovem chamada Emma estava na igreja quando o maluco apareceu e deu 37 facadas de leve nela. E todos nós sabemos o que acontece quando tem 37. E no caminho para o hospital, ela pergunta o nome do Marcos e diz que o amava. E ele não entende nada, mas sente como se a conhecesse. Os médicos tentam de tudo para revivê-la, mas infelizmente, pela perda de sangue, não tinha o que fazer. E Marcos começa a surtar porque sente que a conhecia e tenta fazer o procedimento de ressuscitação. E todos chamam segurança porque ele não poderia fazer aquilo. E ao mesmo tempo que ela falece ali, uma outra mulher se levanta como se nada tivesse acontecido e vai até o armazém do hospital, onde o enfermeiro estava pedindo sua noiva em casamento. O problema é que nenhum dos dois vai casar. Marcos é detido pelo diretor do hospital, pois aquilo poderia ser causa de processo, e não era a primeira vez que ele tem algum tipo de mau comportamento, então ficaria suspenso por uma semana, e para tentar descansar, ele vai para casa ficar com sua mulher, mas quando ele abre a porta, ela estava fazendo a dança da lombriga em cima de outro cara, e ele começa a quebrar todos os porta-retratos porque não aguenta mais aquela situação. Para não fazer besteira, ele sai para beber, mas sabe que se beber, vai ser uma ida sem volta, e prefere ver o corpo da jovem Emma, pois sente que a conhecia e algo trazia paz. E no dia seguinte, tem um julgamento do seu primeiro erro, que ele foi suspenso, pois ele atendeu um caso de uma jovem que teve overdose e descobriu que ela tinha uma doença. O problema é que ele fez um procedimento proibido e não foi bem sucedido, então sua vida só estava ficando cada vez pior. E em casa, sua mulher sente que fez besteira e começa a se cortar. E no dia seguinte, ela vai até seu trabalho para conversar e seus amigos olham para ela sabendo que seria um problema. Mas como Marcos quer seguir sua vida, diz que contrataria um advogado para eles fazerem a divisão e cada um seguir em frente. E ela faz um pouco de drama. Do outro lado da cidade, vemos o detetive John Carruthers se preparando para mais uma investigação, e ele trabalhava junto do seu filho em casos especiais. E aqui vemos que todos possuem alguma ligação, pois ele começa a investigar o incidente que Marcos acabou sendo julgado. E aquela jovem tinha algumas práticas estranhas e gostava de mexer com bruxaria. E dali ele vai falar com sua mãe sobre o que aconteceu, e sua mãe diz que não se importava, porque quando elas moravam juntos, ela disse que daria uma falecida de leve nela, e desde então liberou a filha e não conseguia dormir direito com medo dela voltar, e diz que não processaria o hospital pelos procedimentos. John fica tranquilo, mas o que ele não sabia é que aquela mulher que acordou no hospital passou no seu escritório, e seu filho acabou caindo em um golpe, pois ela o sedou e preparou para o abate, como se fosse um sacrifício. E quando ele chega no escritório para contar o que encontrou, seu filho estava igual um boneco de Lego, com várias partes soltas, e agora mesmo que ele sabe que estava mexendo com alguma coisa sobrenatural.
Marcos vai até a casa de Emma para falar com a família, porque ele ainda sente que tinha alguma conexão com ela, sendo que nunca a conheceu. E chegando na casa, a mãe diz que sua filha passou por muitas situações e decidiu entrar na igreja para ajudar as pessoas a não sofrerem tanto. Mas infelizmente ela foi atacada, e se você acha que as coisas não podem piorar, é porque você não conhece a vida do Marcos. Carla, sua diaba, vai falar com o amante, mas ele manda ela ir embora porque é maluca, e ela fica desesperada e chega em casa, e vendo que não tem ninguém, engole alguns tic-tacs e liga para o Marcos para se despedir. E ele consegue chegar a tempo e chama seus amigos Shaw e Jenny, e eles sabem que ela é um problema na vida dele e precisavam reportar que ela tentou se falecer, mas ele não quer que ela seja internada. John recebe uma ligação da delegacia e a policial diz que a mulher do hospital se chama Teresa, e há 2 noites ela morreu por 5 minutos e voltou diferente. Mas antes disso, ela era uma professora muito boa, e ele precisa entender como tudo aquilo estava conectado e volta no prédio da jovem da overdose, mas dessa vez o cafetão diz que ele não poderia entrar, e zomba porque seu filho deu uma falecida de leve, então John vai embora. Mas o que ele não sabia é que Teresa apareceria no prédio para tirar satisfação. E essa já não é Teresa, mas ela se chama Lilith e chama uma das trabalhadoras do Bumbum para fazer uma brincadeira. Mas quando tudo vai começar, ela se transforma em uma criatura bizarra e começa a atacar todo mundo. Que porra é essa, marreco? E por pouco a jovem que trabalhava com Bumbum consegue sobreviver, mas o cafetão e sua mulher acabaram falecendo, e ela consegue acabar com o monstro. Marcos está cansado de tudo o que estava acontecendo e diz que mudaria de vida, e Jenny o deixa em casa e dá um beijo, porque eles sempre foram melhores amigos e ele merecia ser feliz. O problema é que Carla vê pela janela e não consegue deixar ele ser feliz, então ela entra na banheira e começa a puxar a TV para dar uma falecida de leve, mas ele consegue tirar ela a tempo e mais uma vez ela chama seus amigos, e quando o Shaw chega, ele diz que dessa vez ela conseguiu o que queria, mas ele tenta até que ela volte e infelizmente ela volta à vida. E galera, é por isso que falo que vaso ruim não quebra, e pior que vaso ruim é o Marcos batendo com o vaso na cabeça. Você é burro, cara, que loucura. Eles precisam relatar o que aconteceu, porque uma hora a culpa vai cair sobre ele, mas ele diz que foi apenas um acidente e depois que ela se recupera, ela diz que estava diferente, porque depois de ter morrido por 5 minutos, viu uma luz muito bonita falando para ela fazer tudo diferente, e Marcos acredita. E mesmo todo mundo falando contra, os dois começam a ter uma lua de mel como se fosse a primeira vez. E enquanto isso, John está tentando ligar os pontos e agora tudo estava fazendo sentido, pois ele encontra alguns livros de magia que a jovem da overdose gostava de usar. E ali tinha alguns rituais para trazer um espírito muito antigo que entrava no corpo das mulheres e se chamava Lilith. Mas para conseguir vir para a Terra, precisa de um corpo vazio, ou no caso, um corpo que tenha morrido por algum tempo. Já avisei que vai dar merda isso. John vai atrás da sobrevivente do último ataque, e ela diz que não queria conversar sobre aquilo porque ninguém acredita no que ela viu. Mas ele diz que não era um detetive comum e diz que pagaria $500 se ela fizesse o serviço completo. E ela começa a pensar que era maldade, mas ele estava falando de falar o que sabia. Até porque ela parece que estava passando fome. E ela explica que Jéssica sempre foi esquisita e gostava de passar DST para os homens que contratavam. E John percebe que aquilo fazia parte do ritual para trazer Lilith, então ela realmente conseguiu passar a DST, o demônio sexualmente transmissível. E John pede para ela descansar, que ficaria de olho. O problema é que ela é do job e quando ele acorda, ela já pegou o dinheiro e meteu o pé. Marcos quer entender por que Carla voltou diferente e começa a segui-la pela cidade, e ela começa a ir em lugares específicos que pessoas de bem não costumam andar. E entrando em um show de rock, ela começa a seduzir alguns caras suspeitos e agora é o 5 contra 1 no banheiro. E eles acham que se dariam bem, mas ela começa a dar uma falecida em geral e um gordinho fica escondido na cabine para não ser o próximo. E quando ela chega em casa, Marcos diz que a
seguiu pela cidade e sabe que ela voltou a fazer tudo o que fazia de errado. E ela se revela falando que não se fingiria de santa. E mesmo ela falando isso, ele sabe que tem algo de errado. Então ele vai na casa da Jenny para conversar, porque sabe que teria apoio se precisasse. Jenny diz que ele deveria visitar Martineu, que era o antigo paramédico, porque ele sempre ficava conversando com os falecidos, e geral achava que ele era maluco. Mas ele sabe de alguma coisa do mundo espiritual, e como ele não sabia de nada, vai até a casa dele, que era escura, e ele é muito desconfiado. O problema é que ao mesmo tempo, Carla aparece para conversar com Jenny, se fingindo de inocente, e sabemos como essa história vai terminar. Marcos explica tudo o que aconteceu nesses dias, e Martineu sabe que eles não estavam enfrentando um espírito comum, pois poucos têm a capacidade de entrar em um corpo depois de morto, e entrega uma arma porque era a única forma de se livrar dele, pois o dono do corpo já tinha ido embora há muito tempo, e se não acabasse com ele, essa criatura voltaria até se vingar. E John está andando pela cidade e sabe o que estava enfrentando, e tenta ir atrás da Jéssica, a trabalhadora do bumbum, mas Lilith chegou primeiro e passa com o carro por cima. E ele sabe que o próximo da lista seria Marcos e corre para sua casa, mas quem estava esperando era Carla, se fingindo de inocente, e diz que ele poderia esperar lá dentro. John diz que ele poderia estar em perigo e conta uma lenda sobre a primeira mulher de Adão, chamada Lilith, que foi rejeitada por Adão e desde então anda pela terra se vingando de seus filhos. E Carla está com raiva e finge que não conhecia essa história. E no momento que John fica distraído, ela enfia o ferro nele. Isso não é ideia não, boy. Depois de algumas horas, Marcos chega em casa e ele sabe que aquela não era Carla, mas precisava fazer de tudo na hora certa. Então ele vai colocar um pouco de comida, mas dentro da sopa estava a cabeça do John. E Carla aparece nervosa e vai pra cima. E claramente ele não tem chance e começa a levar uma surra até que ele pega a arma. Mas Lilith pega a Jenny como refém e a joga na piscina. E Marcos faz o que precisava fazer e acaba com ela. O problema é que ele estava muito machucado e os dois acabam se afogando. Seu amigo Shaw chega na hora e consegue tirar os dois da água e são levados para o hospital. E Marcos agora é suspeito de ter feito tudo aquilo porque uma mulher do tamanho da Carla não seria capaz. E ele não sabe explicar o que aconteceu. E depois de se recuperar, ele vai se encontrar com Jenny, mas pelo olhar ele sabe que aquela não era Jenny, mas Lilith. E ela diz que deixaria ele ter uma vida feliz porque ela já tem um corpo novo. Então, pra você que bota fé nas malucas, cuidado, porque uma hora você vai encontrar com essa diaba. Então, pra ter sorte, deixa uma curtida e se inscreve se for novo, porque amanhã sempre teremos algo de qualidade duvidosa. Agora vou nessa, obrigado a todos e fui! I walk a lonely road, the only one that I have ever known.